Olá pessoal, meu nome é Thiago Bordini, eu sou Head de Cyber Threat Intelligence na Axor. Eu estou nessa área de segurança há mais de 20 anos, na área de inteligência cibernética também. Hoje palestro em vários eventos nacionais e internacionais, sou membro da GATCIA e também sou coordenador técnico do primeiro curso de pós-graduação em Cyber Threat Intelligence e também dou aula nos cursos de forense computacional e de Cybersecurity no IDESP. Além disso, sou um dos organizadores da Security Besides em São Paulo, que se tudo der certo, o ano que vem a gente vai poder aglomerar presencialmente no evento. Bom, o bate-papo de hoje é para falar um pouquinho sobre OPSEC, né, ou a ausência de OPSEC, fazendo um mergulho aí no cybercrime brasileiro, ou seja, como que os atacantes estão utilizando defesas para evitar que sejam investigados ou que sejam rastreados no que tange ao cybercrime aqui no Brasil. Tá? Só trazendo um panorama global, né? Essa é uma pesquisa que foi feita já em 2019, né? Ou seja, tem 2 aninhos aí, mas ela ainda está bastante atual e esse cenário não mudou muito desde então. A gente observa que os ataques eles acabam sendo bem característicos por algumas vertentes ali, né, de forma de atuação. Hoje o principal vetor de ataque no mundo inteiro tem sido a violação de dados, depois a parte de engenharia social, ataques aos setores financeiros, né, sejam pagamentos instantâneos, bancos, canais digitais e outros. E já tem um quarto item aí que está começando a aparecer algumas coisas já de Open Bank. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma característica muito forte de uso massivo de engenharia social, principalmente como primeiro vetor de ataque, né? Ou seja, para explorar um phishing, um smishing, o que quer que seja. Né? Então, a engenharia social aqui no Brasil ela é bastante utilizada. Olhando isso de uma forma um pouco mais macro, né? A gente observa que existem alguns pontos comuns nesses ataques direcionados. Né? Ou seja, a gente precisa se preparar e mudar algumas coisas para que a gente consiga atuar na investigação e atuar no controle e na gestão de riscos, né, dos ataques cibernéticos aqui no Brasil, principalmente voltados à fraude. Né. Esse é um material também de 2019 do Fórum Econômico Mundial, que ele já dizia que a gente precisa entender, né, até 2025, aí ter uma visão de futuro bastante grande e bastante desafiador, eu diria, no sentido da gente entender como que a gente tira esse gap que existe já hoje, já de alguns anos, entre a parte de investigação e de tratamento, prevenção a fraudes, enfim, do crime organizado, e a parte de execução, né? Ou seja, vamos separar ali entre deixar que um problema ocorra e que ele seja investigado. Existe um gap muito grande hoje entre essas frentes, seja por dificuldade técnica, seja por falta de capacidade de pessoas para atuar nesses times, seja de legislação, seja até de forças policiais envolvidas. A gente tem um problema aí que ele é bastante grave, já vem ao longo de muitos anos, que até 2025 isso tende a aumentar bastante, dado algumas características, né? A questão da pandemia, a questão de várias tecnologias emergentes, como 5G, IA, cloud, questão de smart city, terem tido um grande boom aí nos últimos 2 anos, e isso tende a aumentar cada vez mais. Né? Então é um problema que a gente vai ter que lidar com uma exponenciação bastante interessante. O outro ponto é que também no Fórum Econômico Mundial ele traz como um dos grandes desafios a gente conseguir montar uma capacidade de enforcement, né, seja para entender o crime organizado e compartilhar isso entre empresas, entre instituições, entre parceiros, entre até órgãos públicos, né, pensando em forças policiais, agências investigativas, porque é um exército que tem um contingente, na realidade, de pessoas muito grande. Então,
se a gente não lidar com essa cooperação entre essas diversas instituições, esses diversos órgãos, a gente sempre vai ficar bem atrás desse processo investigativo e também do processo preventivo, né? E talvez o mais importante aqui seja realmente a gente trabalhar numa questão de entender aí o conceito, né, de compartilhar informações do que acontece no cybercrime com outras instituições e com agências da lei. Muitos desses ataques a gente consegue prevenir e trabalhar na questão de identificação dele, na questão também de investigação, compartilhando algumas informações que elas não exigem nenhuma, não exibem, na realidade, nenhuma questão de confidencialidade. Então não tem nem problema, por vezes, a compartilhar isso com o concorrente ou com empresas do mesmo setor. E com isso a gente consegue ganhar um pouco mais de performance e tração nos processos investigativos. Tem um ponto importante aqui do segundo item que eu queria trazer, que é a questão do processo investigativo. Ou seja, se a gente for conduzir esses processos dentro do modelo tradicional que existe hoje, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, esse processo investigativo, ele também precisa ser diferenciado, né? Ou seja, o cenário que a gente tem hoje no nosso dia a dia são ataques extremamente direcionados à coleta de informações, principalmente a data breach, a parte de cartões de crédito, informações financeiras, ataques a transações financeiras, efetivamente, é um outro grande desafio que a gente tem. Cada vez mais a gente percebe que o atacante, ele conhece o business e ele conhece a aplicação que ele está atacando, então ele deixa de ser generalista e passa a ser mais especialista. A gente observa também uma criação de artefatos maliciosos direcionados a aplicações e não mais a um sistema operacional ou a um pacote Office ou um software de gestão qualquer. Você começa a ver malwares sendo criados para atacar um CRM, para atacar um ERP, ou seja, ele precisa de um conhecimento maior naquela solução, naquela aplicação, para fazer um ataque extremamente direcionado. E o uso abusivo aí da questão de engenharia social, aqui no Brasil, como eu comentei, é algo que acontece bastante, né? Do ponto de vista de defesa, a gente percebe um gap também bastante elevado, ou seja, se a gente compartilhar informações sobre as diferenças entre compartilhar as informações, na realidade, entre os ataques com outras instituições, isso vai fazer diferença na minha estratégia de defesa? Se eu conhecer como que ocorreu um ataque a uma empresa do mesmo segmento que o meu, seja ela concorrente ou não, como que isso pode me ajudar na minha estratégia de defesa, né? Entender como que o atacante trabalha me ajuda a fazer uma defesa mais assertiva. Eu consigo direcionar o meu esforço ali a partir do momento que eu conheço um atacante. Isso é um dos pontos que faz bastante diferença hoje quando a gente começa a utilizar a inteligência cibernética como estratégia de defesa, né? A gente começa a entender ali quem é o atacante, quais são as ferramentas, quais são as suas motivações, quais as suas estratégias, e a partir daí eu consigo direcionar o meu esforço de defesa, o meu esforço investigativo para realmente algo que faça sentido e que faça um resultado mais assertivo também, né? E por vezes o cliente me pergunta, Thiago, mas o atacante aqui no Brasil, ele está na Deep Web, né? A gente imagina que o atacante está ali na Deep Web, é o cara que vive no submundo, vive à base de Coca-Cola e pizza. E a gente observa que aqui no Brasil, principalmente, o cenário é bem diferente, né? Eu costumo dizer que, dados os diferentes canais de comunicação que a gente vê, né? Signal, Telegram, Wickr, Torchat, Jabber e outros, a Deep Web aqui no Brasil, ela ocorre em canais bem mais triviais, né? Ela ocorre no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Instagram, até no TikTok, que tem ocorrido também, Discord, Skype.
é onde realmente tem o maior volume de informações falando em crime cibernético aqui no Brasil, principalmente voltado à questão de prevenção a fraudes aí e crimes no setor financeiro. E pegando esse gancho do setor financeiro, a gente observa também que, diferente de outras regiões do mundo, né, os grupos, os atacantes aqui no Brasil, a principal motivação é a questão monetária. Né? Então, tem alguns hacktivistas, tem uma questão ainda de defacement, aquele pessoal que está a fim de desafio, mas o fator motivacional aí principal é dinheiro, né? E isso a gente observa no nosso dia a dia de monitoramento, né? Ou seja, você vê diversos grupos no Facebook de pessoas postando aí venda de informações, de cartão de crédito, de base de dados, se exibindo, né, com dinheiro ou com um bem de consumo que ele comprou através de um método ilícito. E isso acontece em vários canais, né? Esse é um print, por exemplo, de 3 perfis do Facebook, aqui com relação ao Discord, que é uma plataforma muito voltada para gamer e que tem tomado bastante fôlego aí com a questão de crime organizado e de cybercrime. Então você vê ali vendendo consultador de CPF, gerador de CPF, testador de cartão, enfim, vendendo um pouco de tudo, até banco de dados, né? E também outros ambientes. Então a gente vê Telegram, a gente vê WhatsApp sendo explorado ali massivamente. Então, desde vendas de documentos, vendas de diplomas, pagamentos de contas de consumo, drogas, você encontra hoje de tudo nesse cenário da nossa Deep Web brasileira aqui, que seria o WhatsApp, o Telegram principalmente, né? E aí a pergunta que fica é, mas ok, a gente tem tudo isso, né? E por que a gente ainda continua sofrendo? Por que esses caras não são presos? Por que é tão difícil ir atrás dessas pessoas, né? E com base nisso foi que a gente fez uma pesquisa para entender um pouco, do ponto de vista técnico, quais seriam as técnicas de OPSEC, né, de segurança operacional, que esses grupos, esses atores se utilizariam para se blindar tecnicamente e não serem identificados, não serem rastreados ou dificultar esse processo investigativo. Tá? Para isso, a gente criou algumas estratégias de contra-inteligência, então a gente usou muito estratégia de gerar links com webbugs, né, para coletar endereços IPs, user agent, e entender um pouco a motivação de cada ambiente. Então, o nosso propósito era entender se o comportamento de um atacante no WhatsApp, no Telegram, no Discord, era muito diferente entre cada um desses cenários, se o método de proteção era diferente, e se existia método de proteção, qual era esse método de proteção utilizado, né? Porque a gente entende que se existe um volume muito grande de pessoas praticando esses atos ilícitos e a gente não tem uma resposta ali do lado investigativo, do lado de ter uma tomada mais energética, por que a gente ainda continua tomando porrada desses caras? Tá? E com base nisso a gente gerou alguns cases, né? Então, o primeiro case que eu trago para vocês é de um atacante chamado Smoke Fakes. Esse atacante ele atua no WhatsApp e vende notas frias aí, ou seja, notas falsas, que segundo ele tem a marca d'água, tem a fita de segurança, passa no teste de caneta, passa no teste da luz negra, e aí tem as promoções, né? Você paga R$ 250, você recebe R$ 1.000 em nota, você paga R$ 2.000, você recebe R$ 8.000 em nota, ele manda isso via Sedex, ou seja, tem um grupo ali bastante interessante. E tem ali duas fotos, né, que mostram um pouco dessas evidências da qualidade do material que ele está ofertando. E a gente tentou interagir com esse ator. Vamos entender como que um cara que vende notas falsas se protege, né, tecnicamente falando. E aí a gente interagiu com ele através de um outro perfil no WhatsApp, tentando demonstrar um pouco um interesse ali na compra de algumas notas, né? Então, ele nesse caso usava um WhatsApp com o DDD 64
E a gente sabe também que a questão do número telefônico para o WhatsApp é bem tranquilo aqui no Brasil, principalmente com os chips pré-pagos. Não existe uma utilização massiva de chips pré-pagos, cadastrados em CPFs aleatórios, e a rotatividade desses números na mão dos atacantes também é bastante grande. E a gente simulou, entre várias conversas ali, e mandamos um link para ele falando, olha, eu peguei uma nota aqui esses dias, essa nota o cara me vendeu como passando em qualquer lugar, mas eu não consegui passar essa nota, eu queria comparar com a qualidade da sua, né? E a gente mandou um link para ele visualizar a qualidade da nossa nota. Na realidade era um link com webbugger, para a gente tentar identificar ali qual era o IP que ele estava usando, o geolocation desse IP, user agent, saber se ele estava usando algum método de proteção, né? E aí, em cima de métodos de proteção, a gente se baseou em 4 grandes métodos, né? Que seria VPNs, utilização de proxies, utilização de Tor e utilização de VPS ou de máquinas em host, né? Que são os 4 principais métodos ali de medidas de OPSEC que eles acabam utilizando. E para nossa sorte, né, a gente vê ali que quando a gente levanta os dados do IP, a gente observa já que pelo user agent ele fez o acesso através de um dispositivo Android, né, até para saber o modelo e a marca do dispositivo que ele acessou. Então não estava em um computador, ele fez isso direto pelo mobile. E também mapear se estava utilizando proxy ou Tor, nesse caso, nenhum dos dois estava sendo utilizados, né? Então, existia ainda a possibilidade de VPN ou de hosting, né, para esse IP. E era um IP de Caldas Novas, em Goiás, pelo que o nosso geolocalizador de IP apresentou. Né? A geolocalização de IP a gente utilizou basicamente 2 provedores, que são bastante conhecidos, que é o MaxMind e o IP2Location, que são talvez os 2 maiores aí. A gente sabe que a geolocalização de IP é algo bastante questionável, principalmente aqui no Brasil, mas era mais para a gente ter uma ideia de região geográfica, não achar exatamente quem era o cara, porque não era essa a nossa intenção, mas para ter uma visão de âmbito nacional ali, onde tinha uma região que era mais propensa a esse tipo de ataque. Né? E com relação a IPs era isso, né? Mas quando a gente está falando de WhatsApp, tem uma informação que no caso do WhatsApp ela é bem interessante, que é o número do telefone. Né? E com base no número do telefone, a gente consultou se esse número de telefone tinha uma chave Pix atrelada. E para nossa sorte, tinha uma chave Pix atrelada. Né? E com um trecho, né, na chave Pix ele não exibe o CPF completo da pessoa, ele exibe só o nome e parte do CPF. O que a gente fez foi utilizar as mesmas técnicas que eles utilizam contra as vítimas, ou seja, vamos procurar essas informações em bases de dados que foram vazadas e em outras fontes de informação na internet. Consultamos em uma das bases de dados que foi vazado no início do ano, dos 223 milhões de CPF, por CPFs que tinham os 6 dígitos do meio com 976248. E ele nos retornou uma pessoa com o mesmo nome do que aparecia ali para a gente no Pix. Né? Uma pessoa que nasceu em 84. E aí, com base no CPF, nós consultamos um birô de serviço, como vários que tem hoje disponíveis no mercado, e obtivemos o endereço de São José dos Campos. Óbvio que aqui pode ser um CPF de um laranja, pode ser uma conta de um laranja, mas eu já começo a ter um endereço IP, já começo a ter um CPF para trabalhar, já começo a ter uma conta numa instituição financeira para a gente correlacionar endereços IPs e tentar buscar mais elementos para uma investigação. A gente vê que às vezes só com pequenas correlacionamentos de informação a gente consegue trabalhar em processos investigativos bem simples e juntar elementos aí para as autoridades. O segundo caso era um outro ator que ele tirava bloqueio de acesso, tirava
bloqueio preventivo, tirava anjo, né, que é tirar os dados ali de token de quem está por trás de uma conta corrente. E é interessante que esse caso, ele tem até um horário de atendimento ali, né, que ele trabalha, e novamente a gente teve o mesmo comportamento, acesso através de um dispositivo móvel, da Samsung, dá até para pegar o nome dele, e aí ele vem também as informações, um DDD de 61, a gente perguntando se ele tinha um checker de uma instituição qualquer, e ele falava se a gente tinha login do Distrito Federal, ou seja, se ele tem, você está buscando também o login do Distrito Federal, ele tem uma questão ali do número 61, ou seja, já começa a ligar que realmente esse ator está no Distrito Federal. Novamente mandamos um link para ele, e ao clicar nesse link, a gente viu que era um endereço de Planaltina, ali em Goiás. Novamente, sem usar Tor e sem usar proxy. Né? Já temos novamente essas mesmas informações. Indo para o lado do Pix novamente, né, vamos explorar isso, nós também identificamos uma outra pessoa atrelada no mesmo número de telefone utilizado no WhatsApp, fizemos a mesma busca, e essa pessoa, que teoricamente é a que tem a conta laranja ali, mora, os endereços que constam nos birôs de serviço são de Brasília, ou seja, a gente tem uma conta de um laranja de Brasília, um número de telefone de Brasília, o ator falando que ele se interessa por bases de dados de Brasília. E quando a gente consulta, por exemplo, o número do telefone neste birô de serviço, ele me mostra o nome de uma outra pessoa, que é essa Maria Aparecida, de outro CPF, né? Que também reside em Brasília. Olha quanta coincidência, né? Na hora que a gente joga todas essas informações em um gráfico, inclusive, consegue até ver a distância entre essas duas cidades, entre esses endereços que tem ali no birô de serviço. Ou seja, quais as chances da gente já ter uma geolocalização mais assertiva, né? A gente sabe que ele está ali na região de Brasília por conta de uma série de fatores que a gente já acabou de identificar, ou seja, para um agente investigativo, para uma autoridade policial, já está bem encaminhado o caso, né? Ou seja, óbvio, depende de quebra de sigilo bancário, depende de quebra de sigilo IP, depende de um monte de questões burocráticas para a gente realmente afirmar essa questão. Mas é um direcionamento bastante interessante que a gente consegue ter, né? E a gente foi repetindo isso em diversos ambientes, tá? Em diversos grupos, a gente vai postando ali como se fosse doação de cartão de crédito, doação de base de dados. Então, eram números de cartões de créditos que não existiam gerados, a gente gerou um conjuntinho ali com 10. Credenciais também, a gente gerou uma base com logins e senhas que não existem, e publicamos isso em vários grupos do WhatsApp, do Telegram, do Discord, e começamos a acompanhar esse comportamento de não utilizar Tor, não utilizar VPN, não utilizar proxy, era algo rotineiro, né? E o resultado disso tudo foi o seguinte: nós coletamos mais de 227 endereços IPs nesse processo, tá? Vindos de 67 AS. Aí, obviamente, o top 3, o top 4, na realidade, são os principais AS do país, mas a gente observa já alguns outros AS diferentes. Quando a gente olha isso no espectro de âmbito nacional, a gente vê uma dispersão também bastante grande ali de onde esses IPs estão geolocalizados, né? Mas o que mais nos chama a atenção é o seguinte: 92% dos IPs que nós mapeamos não tinham nenhum tipo de proteção, né? E a proteção que nós identificamos, né, como OPSEC ali, seria realmente a questão de VPS, né, que seriam hosts, e a questão de VPNs, 4,41% utilizando VPNs e 3,52% utilizando host. Ou seja, a gente vê que ainda eles subutilizam esses recursos e não estão nem aí com essas informações, né? Isso já tem alguns casos no mais famoso Vando the God, que falou nessa questão de OPSEC e acabou, né, publicando duas fotos iguais em ambientes no perfil real e no perfil fake dele. Aqui estão alguns outros exemplos, e acabou resultando, inclusive, com a prisão dele
em 2019, e depois, com o vazamento dos 223 milhões, ele acabou sendo preso novamente em março de 21. Né? A conclusão que a gente tira disso tudo é que, assim, apesar de alguns atores se preocuparem com o OPSEC, o que a gente observa nessa amostragem que nós fizemos foi que muitos deles sequer se preocupam com qualquer tipo de método de rastreamento de informação, né, de OPSEC. Isso mostra que a questão de impunidade aqui no Brasil, né, ela é tão grande e tão garantida por conta do pensamento deles, que eles nem se preocupam com isso. Ou seja, se a gente conseguir usar algumas estratégias de contra-inteligência, alguns correlacionamentos de informação, a gente consegue chegar até com certa facilidade em alguns atores aí. Né? Então, mostra que isso tem um grau de abrangência bastante interessante para a gente trabalhar e cabe às autoridades aí e empresas também explorarem esse viés de contra-inteligência de uma forma um pouco mais interessante e mais efetiva. Tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tem os meus contatos no LinkedIn, no Twitter. Fiquem à vontade para me contactar e eu fico à disposição para perguntas